Será que dá para comprar uma bênção? Ou quem sabe pagar por um milagre? A relação entre fé e dinheiro é, sem dúvida, uma das mais delicadas que existem. Hoje a gente vai fundo para entender onde a contribuição vira comércio e o que um conceito bem antigo chamado simonia tem a nos dizer sobre os dias de hoje. A pergunta que norteia tudo é essa: o que é espiritual pode ter um preço? A graça divina, a cura, um milagre. Será que dá para colocar isso numa prateleira e vender como se fosse uma mercadoria qualquer? É uma ideia que causa um certo incômodo, né? E é exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa. E olha, essa pergunta não tem nada de teórica. A gente vê por aí óleo, água, lenços, sal, objetos do dia a dia, muitas vezes vendidos com a promessa de que carregam um poder espiritual especial. Onde será que termina uma prática religiosa legítima e onde começa algo que, talvez, cruze uma fronteira perigosa? Para a gente entender essa questão a fundo, nosso caminho vai ter 4 partes. A gente começa lá na origem bíblica do problema, depois vê como isso ecoou na história, faz uma distinção super importante com o dízimo e, por fim, chega no princípio que ilumina tudo. Vamos lá? Pois é, tudo começa com uma história lá do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. É a história de um homem que tentou comprar o que simplesmente não tem preço. Esse homem era Simão, um mágico que era bem famoso em Samaria e que tinha se convertido ao cristianismo. Quando ele viu os apóstolos Pedro e João transmitindo o Espírito Santo para as pessoas, ele ficou tão impressionado que achou que aquele poder todo podia ser comprado. E o que ele fez? Ofereceu dinheiro para eles. A resposta do apóstolo Pedro foi na hora e foi dura, devastadora. Essa frase se torna o centro de todo o conceito, sabe? Ela estabelece uma barreira intransponível entre o dinheiro e os dons divinos. O dom de Deus, por natureza, é de graça. Ponto final. E é por causa do nome desse homem, Simão, o mago, que surge o termo simonia. A definição é bem clara. É o ato de tentar comprar ou vender aquilo que é espiritual. Isso vale para tudo, desde sacramentos e bênçãos até cargos de autoridade dentro da igreja. Mas olha, a tentativa do Simão não foi um caso isolado, não. Essa mentalidade de comprar o sagrado apareceu de novo e de novo ao longo da história, de jeitos diferentes e em escalas bem maiores. Um dos exemplos mais famosos que muita gente já ouviu falar foi a venda de indulgências lá no século XVI. Basicamente, era a promessa de que doações em dinheiro, que muitas vezes iam para obras gigantescas como a Basílica de São Pedro em Roma, podiam garantir o perdão dos pecados. Essa prática foi um dos grandes motivos que levaram à Reforma Protestante. E aqui, quando a gente coloca lado a lado, o paralelo é impressionante. De um lado, a promessa de perdão em troca de moedas, lá atrás. Do outro, a promessa de bênçãos hoje, em troca da compra de um objeto. A época é outra, os itens são outros, mas a lógica da transação é muito, muito parecida, não acha? E hoje em dia, essa mentalidade transacional aparece de forma muito clara no que se chama de teologia da prosperidade. A lógica aqui é que a oferta em dinheiro não é só uma doação, mas sim um tipo de investimento espiritual que tem que gerar um retorno material, como riqueza e sucesso. A fé acaba virando uma ferramenta para ganho financeiro. Mas aí, claro, surge uma dúvida muito comum. Tá, se vender bênçãos é errado, e o dízimo? Não seria também um tipo de pagamento em troca de alguma coisa? Essa é uma distinção fundamental, e a gente precisa esclarecer essa diferença agora. Essa separação é a chave de tudo. O dízimo, na sua ideia original, não está na coluna da compra. Não é uma taxa para garantir um milagre. Não é um pagamento pela salvação. Pelo contrário, ele está na coluna da gratidão. É uma forma de sustentar a comunidade, a missão da igreja e os seus ministros. E esse princípio do sustento tem base bíblica, claro. Passagens como essas das cartas de Paulo mostram que a comunidade deve prover o sustento de quem se dedica totalmente ao serviço religioso. É uma lógica de partilha, de responsabilidade de todo mundo junto e não de comércio. Então, a gente chega no coração da questão. Para entender a relação certa entre fé e dinheiro, a gente precisa virar uma chave, sair da lógica da compra e entrar na lógica da gratuidade. E é esse princípio que muda tudo. De graça recebestes, dai de graça. Essa instrução de Jesus é a chave de ouro. É o mesmo princípio que o apóstolo Pedro usou com Simão, o mago. Os dons de Deus são gratuitos na origem e têm que ser gratuitos na hora de compartilhar. Eles simplesmente não podem ser transformados em fonte de lucro. E essa outra citação aqui reforça ainda mais a ideia. Colocar o dinheiro como o objetivo final da vida é visto como uma forma de idolatria. É impossível ter o coração dividido entre servir a Deus e amar o dinheiro. No fim das contas, a mensagem é bem clara.
A salvação e a graça de Deus são apresentadas como presentes, como dons, e não como produtos numa prateleira. A contribuição financeira na fé deve ser um ato de generosidade que nasce da gratidão e nunca uma tentativa de fazer negócio com Deus. E a gente termina com uma reflexão. A linha que separa o apoio legítimo a uma causa de fé e a transformação do sagrado em um negócio pode ser muito, muito fina. A pergunta que fica não é para os outros, mas para cada um de nós pensar. Como garantir que nosso foco continue na gratuidade, evitando a armadilha de tratar a fé como se fosse um produto?